Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Shemot. Moshe no palácio do faraó. Você acabou de ler quem era realmente o pequeno bebê. Ele não era nenhum outro senão Moshe. De fato, o nome Moshe lhe foi dado pela princesa Batia. Ela o chamou assim porque a palavra Moshe significa eu o retirei das águas. E Batia puxou Moshe da água. Batia disse à mãe de Moshe: fique com a criança em sua casa e amamente até que eu venha buscá-la para morar no palácio, e eu pagarei pelo seu trabalho. Depois de 2 anos, a princesa buscou Moshe e levou-o para o palácio do faraó. Batia cuidou muito bem de Moshe. Ela amava o pequeno menino, que era adorável e muito inteligente, como se fosse seu próprio filho. Seu pai, o faraó, também gostava do menino e costumava brincar com ele. O Midrash nos conta: Moshe pega a coroa do faraó. Certa vez Moshe estava sentado no colo do faraó. De repente ele esticou sua mão, tirou a coroa da cabeça do faraó e colocou-a em sua própria cabeça. Você pode imaginar a agitação que ocorreu na corte do faraó? Um dos ministros aconselhou o faraó: Sua Majestade, este menino, embora seja um simples bebê, já está tirando sua coroa. Quando ele crescer, desejará todo o seu reino. Talvez ele seja o menino sobre o qual os feiticeiros disseram que tiraria os judeus do Egito. Assim, mate-o agora, e ele não se tornará um perigoso inimigo. Mas outro ministro argumentou: Sua Majestade, é exagero considerar o ato de um pequeno menino de forma tão séria. Todas as crianças amam brincar com objetos que brilham. Ele pegou sua coroa simplesmente porque a achou um brinquedo bonito e cintilante. Para terminar a discussão entre os ministros, eles decidiram testar o pequeno Moshe e descobrir por que ele pegou a coroa do faraó. Ele entendia a importância de uma coroa ou ele estava apenas brincando? Se o teste mostrasse que Moshe pegara a coroa do faraó com um propósito definido em mente, ele seria morto. 2 potes foram trazidos para Moshe, um cheio de moedas de ouro e outro cheio de carvão em brasa. Moshe pegaria o ouro ou o carvão em brasa? Se ele pegasse o ouro, isso demonstraria que ele era esperto o suficiente para entender que o ouro era mais valioso do que o carvão. Se ele fosse tão inteligente assim, isto provaria que ele conhecia o valor de uma coroa e propositalmente a colocar em sua cabeça. Se ele pegasse os pedaços de carvão sem valor por causa de seu brilho, isto mostraria que ele era só uma criança que fora atraído pelo resplendor da coroa. No entanto, o pequeno Moshe era um menino muito esperto. Ele sabia que o ouro era muito mais valioso do que o carvão e esticou sua mão em direção às moedas. Mas Hashem enviou o anjo Gabriel para empurrar a mão de Moshe em direção do pote com carvão. Moshe pegou um pedaço do carvão e, por ele estar muito quente para ser segurado, tentou colocá-lo em sua boca. O carvão quente queimou a língua de Moshe. A partir de então, Moshe passou a falar com dificuldade. Moshe cresce. Moshe cresceu no palácio do faraó. Embora ele fosse tratado como um príncipe egípcio e pudesse desfrutar de todos os prazeres da corte, ele sempre estava triste, tão triste que não parava de chorar. Moshe descobrira que era judeu e ficou muito abatido ao ver quão cruelmente o faraó tratava seus irmãos, os judeus. Moshe se recusava a desfrutar uma vida boa no palácio do faraó enquanto os outros judeus sofriam e trabalhavam pesado. Assim Moshe disse ao faraó que ele queria supervisionar os escravos judeus, e sempre que ele visitava um lugar onde os judeus trabalhavam, ele secretamente os ajudava o máximo que podia. Fazendo crer que ele estava ajudando o faraó, Moshe frequentemente ajudava um judeu a levar uma carga ou a realizar seu trabalho. Moshe ficava terrivelmente doido ao ver o sofrimento dos judeus e ele chorava. Eu queria poder morrer em seu lugar. O Midrash nos conta o plano de Moshe para dar um dia de folga aos judeus. Moshe pensava e pensava sem parar em como aliviar o trabalho para os judeus. E finalmente ele criou um plano. Ele foi ao faraó e lhe disse: Eu vi os judeus trabalhando e devo dizer que eles não aguentarão por muito tempo mais. Em breve eles não poderão mais servi-lo, porque você o esforça a trabalhar sem parar.
Nenhum escravo pode trabalhar assim semana após semana, mês após mês. Você tem alguma sugestão? O faraó perguntou a Moshe. Eu acho que você deveria permitir que eles descansassem um dia por semana, Moshe sugeriu. Assim você lhes possibilitaria ganhar forças para trabalhar melhor o restante do tempo. O faraó concordou com o plano de Moshe, e quando ele permitiu a Moshe escolher um dia da semana para o descanso, qual dia você acha que Moshe escolheu? Sim, ele escolheu o Shabat. Embora a Torá ainda não tivesse sido dada, Moshe sabia que o Shabat é um dia sagrado. Ele sabia que Abraham, Isaac, Yaakov e Yosef costumavam descansar no Shabat. De acordo com outro Midrash, o faraó descobriu que toda a construção que os judeus faziam no Shabat desmoronava imediatamente. O faraó perguntou surpreso, por que as construções feitas no sétimo dia nunca duram? E Moshe explicou ao faraó, isto acontece porque você não permite que os judeus descansem nesse dia. A partir de então, o faraó deu a Bnei Israel um dia de descanso no Shabat. Vamos continuar em outro momento.